é carnaval. Então, meu Deus, a gente tá num restaurante e as pessoas estão participando do nosso vídeo. Acho que a gente ganhou um amigo. Acho que a gente ganhou um amigo. Bom, é carnaval, a gente tá aqui pra fazer a brincadeira do Eu Nunca. Vou fazer a brincadeira do Eu Nunca com a Dani. A Dani é aluna do... Já comecei antes. Eu também. Já começamos antes. Ó, aqui tá a jarra, essa é a segunda jarra. Vazia. Então a gente tá aqui nesse carnaval pra fazer a brincadeira do Eu Nunca, que é a que eu vou fazer com a Dani com relação ao concurso. Bom, apresentando a Dani é aluna do time da Valdres e ela foi aprovada agora no concurso da Cefaz Santa Catarina. Então acabou de passar no concurso, tá cheia de... tá super feliz, né, Dani? Acho que é uma mudança super legal na vida. E a gente vai fazer essa brincadeira do Eu Nunca pra matar umas curiosidades aí sobre essa jornada da aprovação. Então, só relembrando a regra do Eu Nunca se você já fez, você bebe. Tá? Então eu vou falar algumas frases agora. E se você já fez, você bebe. Se eu também já fiz, também vou beber. Então estamos com nossas taças aqui de clericô a postos. Pra quem não é daqui, clericô é tipo uma sangria. E aí a gente vai... vamos ver o que a Dani nunca fez ou o que ela já fez e eu também. Então, Dani, eu nunca deixei de estudar pra tirar um cochilo. Eu tive 3 momentos que eu deixei de estudar pra dormir direto. Primeiro, quando eu tive sinusite. Depois, quando eu terminei o namoro, que eu dormi uma semana direto, chorava uma semana. E depois, quando faltava, uma semana pro concurso, eu tava tão cansada que, eu parava e dava umas descansadas, assim. Eu tirava esses cochilinhos de vez em quando, no meio do estudo, assim. Começava a dar aquele sono de tarde. Só uma meia horinha. Porque não adiantava nada também não dormir e dormir ficar com o livro na mão, né? Assistindo, né? Então, eu fiz isso. 2. Eu nunca tive DR com um namorado por causa do estudo. Nossa, eu tive vários DRs. Felizmente, as nossas DRs eram só por causa pontuais. Da saudade, né? Eram pontuais e não era aquela coisa de ultimato, né? Não, você tem que me dar mais atenção, você ou para de estudar ou eu saio fora. Nunca chegou nisso, mas foi difícil, né? Ou Constituição, ou eu. Ou o senhor Nil, ou eu. Ou eu. Né? Eu passei por isso. Eu terminei o namoro durante o estudo. E depois de muita DR, eu fiquei cansada de discutir, não aguentava mais ser cobrada. E no fundo eu sabia que se o namoro não estava sobrevivendo àquele desafio do estudo, não ia sobreviver, porque um relacionamento, né, tem tanto desafio. Se o estudo é um problema, eu pensava assim, se o estudo está sendo um problema, então morar junto vai ser um problema, filho vai ser um problema, falta de grana vai ser um problema, doença vai ser um problema, tudo vai ser um problema. Então eu pensava assim, né? Por isso que... A gente sempre comentava que estava difícil naquele momento e que depois, se eu passasse e a gente começasse a morar junto, que ia ser um pouco mais fácil, porque pelo menos a gente ia estar lá fisicamente presente. Então era muito complicado eu não estar lá por perto. Ainda mais que a gente mora em cidades diferentes, né, ainda, e estudando um pouco menos, ou estudando menos como eu fazia no prédio e tal, a gente ainda conseguia conciliar. Mas quando eu comecei no pós-edital, aí a coisa pegou, né? Porque eu realmente não saía mais de casa, eu não punha o pé na rua. Então aí foi que aquela questão falta de tempo pegou um pouco, mas mesmo assim ele foi compreensivo. Claro que um sentiu a falta do outro, né? E não teve jeito, mas logo que veio o resultado... Nossa! Valeu a pena, porque aí a gente vê, né? Nome foi a vitória dos dois. Nome na lista, melhor coisa, né? Eu nunca pensei em desistir. Tem uma pessoa super participando. Pensei, mas nunca durou mais do que meia hora. Eu pensei em desistir quando me convidaram para trabalhar. E eu sabia que eu não ia conseguir conciliar, ia ser um trabalho num banco. E eu sabia que eu não ia conseguir conciliar o trabalho de bancária com o de estudo. E aí eu optei por ficar estudando. Eu pensei em desistir quando... Mas foi difícil optar por ficar estudando, porque eu, tava sem dinheiro, ia ter um salário. Não é uma escolha fácil.
Eu pensei em desistir com pressão. Às vezes esses problemas de um pai ou uma mãe querendo atenção, nas brigas, assim, para pedir que as pessoas respeitassem meu estudo, às vezes eu pensava em desistir porque eu não aguentava mais explicar que eu tinha que estudar. Mas felizmente não durou muito tempo. Logo depois que eu acalmava, eu já voltava no meu rumo. Mas é difícil, né? Não teve aquele que nunca pensou em desistir? Eu acho que não. Pô, é tão difícil. Você tá lá tantas horas por dia, sem dinheiro, gastando dinheiro pra estudar. Putz, não tem como. Aí vem né? aquelas notícias, né? Que não vai ter concurso, vai ter concurso, vai baixar o salário, vai baixar o salário, vai ser concurso, é carta marcada. Tem, né? Não tem alma que não se abale, né? Nossa, teve uma vez que eu vi um colega perguntando, será que se eu estudar desde agora, Só posso beber quando for pra até sair o concurso, será que dá tempo? Aí o outro colega falava assim, não, tem gente estudando desde 2014, não vai dar tempo de jeito nenhum, desiste. Pior é que eu vi gente desistir com isso. Por isso que eu não contava pra ninguém. Não dá pra ouvir, né? Bom, Dani, eu nunca passei questão errada pro gabarito. Eu nunca. Conta essa. Eu não anotei as minhas respostas na P3 do ICMS Santa Catarina. Do ICMS Santa Catarina. Eu não anotei porque eu queria ficar com a prova até o último segundo. Eu fui a última a entregar na minha sala. Então eu não anotei o gabarito e eu era iniciante nisso, eu não sabia que não ia ficar disponível logo depois. Eu achei que no dia seguinte eles liberavam o espelho, né? E não foi o caso. Então eu fui pra casa, eu não sabia tudo que eu tinha marcado. Eu sabia o que eu teria escolhido, mas eu não sabia que eu tinha passado do gabarito. Então eu tava lá, feliz, contente e contando com aquela resposta. Pra minha surpresa, depois eu vejo que eu não marquei aquilo. Marcou então, errada. Eu marquei uma questão de contabilidade. Contabilidade, peso 3. Peso 3, que eu sabia, era fácil. Eu tava super segura da resposta. E eu marquei errado de bobeira. De bobeira. A minha sorte... 3 pontos, né? E nesse concurso, 3 pontos podiam ter custado a tua aprovação. Quase custou a aprovação e me custou pelo menos a lotação que eu queria. Mas fica de lição para um futuro, porque podia ter custado a aprovação. Se eu tivesse acertado só as 11 questões de TI que eu achava que eu tinha acertado, e não 12, eu tinha ficado de fora por causa disso. Por causa de um erro. Cuida, gente, pelo amor de Deus. Então tá, eu nunca tive perfil de concurseira blogueira. Eu nunca tive. Também não. Eu, na época, tinha fórum concurseiros, não tinha Instagram e tal, né? Tinha fórum concurseiros e eu usava o fórum concurseiros, mas eu não tinha um perfil lá, né? Eu usava pra trocar ideia e tal, mas assim, eu não ficava postando coisa. Eu só fui fazer perfil de concurso depois de aprovar, porque né? aí eu tinha que postar alguma coisa. É o que a gente tava falando, né? Se você consegue manter um perfil de concurseira blogueira e evoluir nas provas, e ir bem, sentir que você tá melhorando, beleza. Agora, tome cuidado, porque pode tirar concentração, né? Eu não tinha essa disciplina de cuidar de uma rede social e estudar ao mesmo tempo, então pra mim não funcionava. A minha sugestão é que as pessoas não façam isso porque acham que tem que fazer, porque todo mundo faz, então se eu fizer eu vou ter incentivo, ou eu vou conseguir interagir melhor com as pessoas. Esse é o que a gente fala tanto, né, de não ter que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Se não tá ajudando, não tem que fazer. Então, eu nem sabia que isso existia. E assim, as pessoas estão confundindo hoje em dia estar bem informado com precisar estar bem informado. Você pode ficar bem informado para o concurso, acompanhando as notícias dos sites e tal. Você não precisa estar em todos os grupos de concurso do WhatsApp. Tem um perfil de concurseiro blogueiro. Tipo assim, não precisa ser... Informação demais prejudica às vezes, né? Eu acredito que sim. Ainda mais se a gente tiver um perfil que muita gente segue e pergunta, se você quiser dar atenção para aquelas pessoas, você vai ter que fazer um malabarismo, né? Então, como eu não tinha tempo para isso, eu não tinha nem pretensão de fazer uma coisa assim, eu não tinha organização para isso, eu era preguiçosa, então isso não teria servido para mim. Vamos lá, número 7. Eu nunca quis matar o professor de raciocínio lógico. Nunca quis.
Nunca quis. Nem eu. Mas você odiava raciocínio lógico. Quando eu comecei... Na verdade, eu odiava até decidir estudar para concurso. Quando eu comecei a estudar... Você parou. Você tirou essa crença. Eu decidi que eu não ia mais odiar. Que... Que legal. Eu ia entender. E eu ia você botou na sua cabeça que você ia entender e você não desistiu até entender. Foi exatamente isso. Eu tirei todos os preconceitos e eu comecei do zero. Você limpou suas crenças. Eu sabia que ia ser difícil, sabia que não ia ser do dia pra noite, mas eu deixei de ter ódio gratuito de matérias que eram difíceis pra mim. Tá. Eu nunca fiz resumo. Como é que era o resumo, Dani? Meu resumo era normalmente uma bagunça. E você fazia resumo quando você estudou pela primeira vez ou depois? Eu fazia depois, eu nunca fazia resumo logo na primeira vez. Eu não tinha esse hábito de resumo, nunca tive. Então eu comecei a fazer depois só pra eu ter um material pra revisar. Só que eu acabei não usando. Era um resumo de coisas importantes que você não tinha aprendido ainda, né? Tipo assim... eu procurava questões que você errava. Eram questões que eu errava ou pontos que eu não estava conseguindo memorizar. Mas eu acabei não usando esses resumos depois. Eu não li os resumos depois. Porque, normalmente não... eu não conseguia ler aquele resumo e sentir que eu estava realmente estudando. Parecia que eu estava só lendo algo que eu fiz. Eu precisava pegar no material de novo para dar uma segunda olhada. Eu gostava muito de fazer mapa mental e aí eu ia escrevendo uns detalhezinhos que eu errava nas questões e aí ficava tipo um grande resumão, assim. E nas leis secas, né, Constituição, as leis de administrativo, tributário, eu também ia escrevendo nos artigos e aí ficava um grande resumão. Mas eu só fazia isso depois de ter estudado uma vez, 2 vezes, assim, tipo, eu não fazia isso de cara. Porque se eu fazia isso de cara, além de eu perder muito tempo, aquilo ficava inútil depois, porque ficava só com o óbvio. Porque quando a gente estuda pela primeira vez, não tem muito detalhe, tudo né? Parece importante. Tudo é importante. Aí você vai estudando uma vez, você vai vendo que tem coisa ali que você já sabe. Então é o que cai no concurso, né? Normalmente o que cai no concurso que você erra é aquilo que você não sabe, né? Eu só comecei a escrever na Constituição umas 4 ou 5 vezes depois que eu li ela todinha. E aí eu comecei a marcar mesmo aquelas coisas que eu não conseguia lembrar. Mas é legal. E fez a diferença. Eu amo a minha Constituição, tanto é que na faculdade eu uso até hoje, assim, eu imprimi as emendas constitucionais desde 2010, né, que foi quando eu abandonei a minha Constituição, e eu tô usando de novo, porque, é muito bom, né, ela tá toda marcadinha, tua, né? É minha. A minha tá toda rabiscadinha aqui, toda bagunçada. Sim, você comprou a Constituição mesmo, né, o porque eu ainda não tinha a impressora laser, né, eu tinha aquela tinta aqui que acabava toda hora, então como tinha a Constituição, né, eu comprei ela, mas as outras leis eu imprimi mesmo. Massa. Eu nunca... vamos pro próximo, tá? 9. Eu nunca ouvi desse jeito, você nunca vai passar. Eu nunca ouvi porque eu nunca contava pras pessoas. Nunca contava, eu ouvi tanto. Eu fiquei quieta, eu não contava pra conhecidos. Só soube que eu tava estudando quem realmente precisava saber. Eu só contei pra amigos ou colegas quando ia afetar o trabalho deles também. Isso é ótimo. Então eu fui low profile, assim, o tempo todo. Eu também, mas assim, tipo, meu pai não era uma pessoa que acreditava muito em concurso, né? Então, assim, ele me via, por exemplo, indo, sei lá, comer um x-salada. Aí ele falava, desse jeito você não vai passar. Ou ele me via, sei lá, no computador, tipo, estudando pelo computador, sei lá, vendo uma videoaula. Aí ele achava que aquilo não era estudo. Então eu falava, desse jeito aí você não vai passar. Sei lá, eu ouvi algumas vezes. Eu só não ouvi isso. Mas não é por mal, né? A pessoa fala por ignorância. Às vezes a gente dá muita bola pro que falam. E a pessoa fala por ignorância. A minha avó não entendia e a minha mãe também não sabia como que era. Ela já tinha passado em concurso há muitos anos atrás. Mas ela não sabia como é que era agora. Então ela simplesmente acreditava que eu sabia o que eu estava fazendo. E o meu pai sabia também que eu estava trabalhando contigo. Ele trabalha Bacena. Eu estava trabalhando contigo, eu estava estudando nos melhores cursos. Então ele sabia que eu estava levando aquilo a sério. Então felizmente as pessoas mais próximas não palpitaram. E quem falaria alguma coisa assim não sabia que eu estava estudando. Vamos lá. A última, para fechar. Eu nunca passei no concurso. Já passei.
Yes! Viramos, né, Dani? Secamos Agora a ponte. Foi tudo. Passamos, garota. Que massa. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns. Que seja só o primeiro dos grandes desafios de uma carreira muito longa, de muita felicidade. Viu? Obrigada, cara. Eu não teria chegado aqui sem você. Você sabe que eu não falo isso pra agradar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Os meus depoimentos são bem contidos, exceto o da Kari, que realmente foi o meu divisor de águas. E foi mesmo, foi essencial na minha aprovação. Massa. Obrigada, Então esse Kari. carnaval vai ser um carnaval mais animadinho? Então, eu sou caseira naturalmente, mas eu pelo também. menos... Também. Mas pelo menos agora dá pra tomar. Belinda, Como é que chama? Clericô. Já Clericô. secamos um, já secamos outro, a gente pediu outro. O Douglas, namorado da Dani, tá aqui. A gente já bebeu um monte. Assim eu vou comemorar com a minha tatuagem. Ah, é? Que você vai tatuar? Eu vou fazer aqui a minha aquarela, que eu quero há tanto tempo. Aquarela? Como assim? É aquelas tatuagens de aquarela toda colorida. Eu vou fazer uma asa aqui, que legal. escrito verás que um filho teu não foge à luta. Verás que um filho teu não foge à luta. Que animal, Dani. Nossa, muito show. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo da semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de seguir o canal. E vamos estudar para um dia estar aqui, aprovado, que nem a Dani, fazendo eu nunca, bebendo, tranquila. E é isso aí. Dani, obrigada, tá? Obrigada, cara. Beijo, valeu, galera.